Bom, de fato, quando eu fiz essa foi meu mestrado, né, em filosofia, entre 77 e 78 que eu fiz, né, foi publicado logo no início de 79, a discussão sobre canção popular no Brasil, apesar do tropicalismo já ter quase 10 anos, era uma discussão muito limitada ainda. Quer dizer, fora textos luminosos como o do Zé Miguel Wisnik, que já tinha, né? E alguma coisa do Silvano Santiago, do Afonso Romano de Santana. Quer dizer, nós não tínhamos realmente ainda, não havia no Brasil um estudo que fizesse jus, né, àquilo que no tropicalismo tinha sido fundamental, quer dizer, alguma coisa que ao mesmo tempo era altamente experimental, isto é, ao nível de toda a experimentação artística que vinha se processando em todas as áreas desde os anos 50 e que tinha se explicitado de maneira mais forte a partir de 65, né, nas artes plásticas, por exemplo, também no teatro, no cinema. Né? Nós não tínhamos na canção ainda, na grande canção brasileira, apesar de todas a importância das transformações ocorridas no começo dos 70, eu já citei o caso, o aparecimento do Walter Franco, no desenvolvimento do Macalé, o aparecimento do Luiz Melodia, não é? E outras coisas, tantas outras coisas que eu não vou me lembrar nesse momento, que apareceram, e apesar de toda a produção experimental e inovadora, por exemplo, o Araçá Azul, do Caetano Veloso, não tinha havido uma reflexão ainda muito forte sobre a importância, o corte que foi a música tropicalista. Né? Então, eu estava interessado nisso, quer dizer, né? Interessado exatamente de focar naquele momento histórico, porque exatamente o tropicalismo é um fato histórico, não é? Não há tropicalismo depois, o que há digamos, aproveitamento, desdobramento, desenvolvimento de indicações tropicalismo. Mas o tropicalismo é um fato histórico, quer dizer, estético-político da maior importância e bem focado historicamente. Né? Eu queria exatamente localizar como, naquele momento, o que o tropicalismo fez foi exatamente não só tratar de modo diferente essa relação entre a arte e política, né? Trabalhar, isto é, trabalhando com aquilo que era um implícito da canção, né? No seu modo de enunciar, né? E que, e com isso, ele estava produzindo uma transformação da forma canção, como até então não tinha sido explicitado nos estudos feitos até agora, embora apontados aqui. Aí você citou vários personagens, o Zé Miguel, o Risério, aqui, ali. Quer dizer, eram artigos que eu fui pegando exatamente nas revistas contraculturais, nas revistas que eu acho que eu acompanhava muito bem, tanto nos anos 60 como nos anos 70, as revistas que iam saindo, sabe? Nos anos 60, a Revista Financial Brasileira, a Revista Tempo Brasileiro, e outras revistas, como surgiu a revista que surgiu na USP, da revista do TUSP, a revista. Enfim, eu fui acompanhando todas as revistas. Eu não morava em São Paulo, mas eu acompanhava tudo. E ia acompanhando nos jornais, e mesmo inclusive em revistas de atualidades, né, semanais ou mensais, o que aparecia sobre o assunto, né? E especialmente pelo meu interesse desde lá de meados de 60, de repensar essa questão da eficácia da arte, né? Da eficácia artística das artes no modo de pensar a cultura e de pensar a política, ou até de fazer a política, né? Eu ia acompanhando muito bem e fui guardando. Quer dizer, eu tinha um arquivo, tanto assim que no fim de 70, quando eu disse já, em 78, nós começamos a fazer na USP a revista Arte em Revista,
boa parte do que está nas revistas saiu da minha casa, do meu arquivo. A revista, por exemplo, que é número, se não me engano, número 5, não lembro bem, que foi exatamente sobre o desbunde, a curtição, isso, etc. Isso. Acho que é isso mesmo. Hein? É isso mesmo, é um conjunto de revistas que faz os. Então, aquilo tudo basicamente surgiu do meu arquivo, do arquivo que eu tenho disso aí. Você ainda tem esse arquivo? Ainda tenho esse arquivo, ainda tenho quase tudo esse arquivo. Maravilha. Devo ter. Então, quando eu achava que eu tinha que pensar exatamente a canção em função daquilo que era fundamental. Quer dizer, se o Caetano, principalmente, o tropicalista, mas o Caetano especialmente, retoma certos pontos da tradição, da chamada tradição musical brasileira, a partir do Noel Rosa, precisava ver por que era tão forte ele se referir a esse ponto ou aquele ponto. O que era exatamente aquilo, o que o tropicalismo intensificou, né, de um signo que está lá atrás, e que não é uma coisa puramente, que não é nada ultrapassado, mas também não é uma continuidade, né? Quer dizer, que foi uma das coisas fundamentais do tropicalismo. É o primeiro momento na arte brasileira em que se dá o devido valor às descontinuidades do moderno. Né? A Paula sabe perfeitamente o que eu estou falando, porque ela trabalhou isso também nos livros dela, e eu trabalho desde sempre isso. As descontinuidades são fundamentais, porque são signos fortes de transformação. Esta é o grande lance do Caetano, ou de outras músicas tropicalistas, ao trabalhar com aquilo que na ocasião se chamava os arcaísmos, não só culturais, mas as coisas passadas, no caso da música popular. No entanto, a tematização do valor da canção, da importância da canção, nunca tinha sido feito, senão em termos como aqueles conhecidos até então, cujo principal representante era o Tinhorão, não é verdade? Que fazia um bom trabalho como historiador, etc., mas tinha esse preconceito com relação a aquelas, o que eu chamo de descontinuidades. A bossa nova é uma descontinuidade. A voz e o violão do João Gilberto é uma descontinuidade, entendeu? Tão forte como foi depois do trabalho do Oiticica, a questão do corpo no Oiticica e do ambiental no Oiticica, não é? Ou, enfim, do sensorial. Então, é a reflexão. Tem um pequeno pedaço, tem um pequeno trecho do meu livro em que eu tematizo essa questão, não só da canção, como estrutura, digamos, mas também no seu modo de ser cantado, que foi fundamental. Quer dizer, o modo do Caetano cantar, do Gil cantar, quer dizer, a maneira como os trombistas começaram a cantar, quer dizer, a maneira de enunciar, não só como a relação letra-melodia, mas como ela é enunciada ao ser cantada, isso é fundamental. É uma coisa que eu desenvolvi apenas brevemente, indiquei brevemente, porque exatamente quando eu estava fazendo isso, já estava o Grupo Rumo e o Tati, especialmente, já tratando dessas coisas de maneira muito especial, com o brilhantismo que nós conhecemos. Né? Quer dizer, eu aflorei esse problema, mas o principal está exatamente na análise das canções. Na análise das canções é que a coisa, como se dá em arte, como se entende a arte sempre, né? O modo de fazer, o modo de formar é o fundamental e não necessariamente focar no assunto. Não que o assunto seja desprezível, de jeito nenhum, em nenhum momento, mas o conteúdo mesmo da arte é exatamente o seu modo de fazer, o seu modo. Então, na análise das canções, é que devia surgir exatamente a questão estética, propriamente, quer dizer, a transformação que se dá aí moderna, né, nos limites da experimentação moderna, né, e, ao mesmo tempo, o modo de o social, o político, enfim, e o comportamental serem intrínsecos à canção. Quer dizer, de fato, parece que foi o primeiro momento em que isso estava mais claro, mas já tinha o artigo do Zé Miguel, que era luminoso já, saindo na revista Almanac, entendeu? E já tinha elementos do Risério, do Silvano Santiago, eu tinha elementos para pensar, e meus elementos vinham, ao mesmo tempo da minha formação
daquele momento filosófico, quer dizer, o meu contato com os estruturalista ou pós-estruturalista, com a linguística, com as poéticas, quer dizer, com a poesia especificamente, mas com as poéticas artísticas em geral, quer dizer, filosofia, estética, literatura, quer dizer, maneira de ver cinema, quer dizer, vem dessa formação, mas o meu olho foi buscar exatamente onde no Brasil nós já tínhamos indícios disso. Então eu tinha que contemplar exatamente o que estava sendo feito, o que estava aflorando, entendeu? Então, de certa forma, o meu livro é muito sintomático nesse sentido. Ele é um sintoma, ele pretendeu ser isso, um sintoma, uma discussão que trabalha com sintomas, entendeu? E como eu digo, com signos fortes da experiência cultural e artística daquele momento. Foi isso que ocorreu.